Neste mergulho profundo na verdadeira história de Osama Bin Laden, exploraremos não apenas os fatos amplamente conhecidos, mas também os contextos políticos, sociais e ideológicos que moldaram sua jornada. Compreender sua vida e suas ações é fundamental para discernir as causas subjacentes ao terrorismo global e suas implicações. Ao assistir este vídeo com atenção, você terá uma visão holística de como Bin Laden se tornou o ícone de uma rede terrorista e o papel que desempenhou em eventos-chave que alteraram o curso da história moderna. A verdade por trás dessa figura complexa é uma peça essencial no quebra-cabeça da geopolítica contemporânea. Ao compartilhar este vídeo e acompanhar cada detalhe, você contribui para uma compreensão mais profunda e informada do passado e, assim, pode contribuir para um futuro mais seguro e harmonioso. A verdadeira história de Osama Bin Laden é um convite à reflexão e à aprendizagem, e é através da compreensão de que podemos aspirar a um mundo mais pacífico e unido. Não perca nenhum momento deste vídeo, pois cada revelação é crucial para nossa compreensão coletiva desses eventos impactantes. Vamos juntos desvendar as camadas dessa narrativa histórica e iluminar os cantos escuros da história contemporânea. Um homem envolto em mistério e sombras, cuja história transcendeu os limites do desconhecido. Osama Bin Laden, um nome que ecoou pelos corredores sinistros da história moderna, carregou consigo o peso de inúmeras vidas e um legado manchado de sangue. Em uma era turbulenta, Bin Laden emergiu como uma figura enigmática, entrelaçada em uma narrativa de violência e revolução. Suas motivações eram um enigma, sua trajetória uma trama complexa que tinha como palco um mundo em convulsão. Nas montanhas afegãs, um líder nascia, moldado por ideais que se tornariam armas. A guerra contra a ocupação soviética serviu de caldeirão para forjar a determinação incansável de Bin Laden, alimentada pela sede de vingança. As areias do Oriente Médio testemunharam a ascensão de um homem que, através de sua retórica incendiária, reuniu seguidores e desafiou as potências mundiais. Ele encarnou um desafio à ordem estabelecida, um ícone do extremismo radical. As Torres Gêmeas desmoronaram sob o peso do terror em um dia que abalou o mundo. Neste momento, Bin Laden se destacou como o arquiteto da dor, o autor intelectual de uma carnificina inimaginável. A caçada começou, mas Bin Laden permaneceu fugidio, escapando das garras da justiça, envolvendo-se em um jogo de gato e rato que durou anos. As forças do bem estavam determinadas para trazer esse vilão à justiça. Eventualmente, nas sombras do Paquistão, a justiça o encontrado. Um ataque audacioso ou retirado da escuridão, mas o legado da dor e da destruição que ele deixou para trás. A verdadeira história de Osama Bin Laden é uma saga de radicalização e ideologias tóxicas, uma triste gravação de como a fúria pode moldar o destino de um homem e influenciar o destino de milhões. Cada passo desse homem, cada palavra proferida, deixava uma cicatriz na história, um recordatório de como o ódio e a ideologia podem criar monstros, lançando o mundo em um abismo de medo e caos. Bin Laden personificou o conflito moderno, um ícone de terror que levou as nações a uma dança mortal, onde cada movimento resultou em vidas perdidas. Ao explorar a verdadeira história de Osama Bin Laden, mergulhamos em um poço sombrio de intrigas e conspirações, onde o terror se mistura com a política, onde a fé é manipulada e onde a morte é celebrada como um troféu. O assassinato de Bin Laden foi um ponto de virada, um suspiro na guerra global contra o terrorismo. Mas deixou uma questão ardente: o que o futuro reservará após o colapso de um ícone? Nesta epopeia sangrenta, vemos a influência sinistra de que um homem, uma ideia, pode ter sobre o mundo. Uma ideia que se tornou uma pandemia de radicalismo, inflamando corações e mentes. A verdadeira história de Osama Bin Laden é uma aula terrível sobre a vulnerabilidade da humanidade, a facilidade com que a mente pode ser corrompida e transformada em um instrumento de destruição. Bin Laden, com a sua visão perturbada, tornou-se um maestro de tragédia, conduzindo uma orquestra de terror que ressoou através das eras, deixando um legado de dor e sofrimento.
Cada capítulo desta história é uma lembrança de que o terrorismo não é apenas um ato de violência, mas uma ferida na alma da humanidade, uma chaga que nunca cicatriza completamente. Ao observar a trajetória de Bin Laden, somos lembrados de que a escuridão pode se esconder nas mentes mais aparentemente comuns, e que o ódio pode ser cultivado em terreno fértil. O legado de Osama Bin Laden permanece como um alerta sinistro, um farol anunciando sobre os perigos das ideologias extremistas e a necessidade de abraçar a tolerância e o entendimento. Enquanto a história de Bin Laden chega ao seu fim trágico, suas ações reverberam como um eco interminável, lembrando-nos de que o mal pode se infiltrar sorrateiramente na sociedade e mudar o curso da história. Que esta narrativa sombria serve como uma lembrança de que, para vencer as trevas, devemos buscar a luz da compreensão e da união, para garantir que o legado de Bin Laden seja uma advertência e não uma profecia. Bin Laden nasceu em uma família rica da Arábia Saudita, enredada em um ambiente de privilégios e de cunho extremista. Desde jovem, foi influenciado pelo radicalismo islâmico, uma semente que germinou e se transformou em sua missão de vida. Após o conflito soviético no Afeganistão, Bin Laden percebeu que sua paixão pela jihad poderia ser canalizada em uma cruzada global. Fundou a Al-Qaeda, uma organização determinada para confrontar o Ocidente e propagar a sua visão distorcida da Islã. O atentado às embaixadas americanas na África em 1998 marcou o início de uma série de ataques perpetrados pela Al-Qaeda. Bin Laden tornou-se o rosto do terrorismo, um ícone da luta radical contra os valores ocidentais. O 11 de setembro de 2001 ficou eternamente gravado na memória coletiva. Sob as ordens de Bin Laden, 19 sequestradores transformaram aviões em armas, desencadeando uma tragédia inimaginável que resultou em milhares de vidas perdidas. Bin Laden foi caçado incansavelmente pelas forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos. Sua habilidade de evasão e seu esconderijo nas montanhas paquistanesas mantiveram o mundo em suspense por anos. Finalmente, em 2011, a justiça o alcançou. Durante uma operação especial no Paquistão, Osama Bin Laden foi neutralizado, encerrando uma década de busca. Mas o legado de terror que ele deixou para trás, reverberando através do tempo. A vida de Osama Bin Laden é um conto aterrador sobre o poder destrutivo de ideologias extremistas e a crueldade que pode surgir quando a mente humana é corrompida pela intolerância. Bin Laden personificou o extremismo destrutivo, uma manipulação de ideias religiosas para justificar atos hediondos. Sua busca pela jihad o levou a uma jornada sangrenta e sem piedade, cujo fim era a disseminação do medo. Sua influência se estendeu para além das fronteiras físicas, atingindo mentes jovens sedentárias por significado e propósito. Ele se tornou um ícone, um símbolo do que muitos acreditavam ser uma batalha sagrada. A verdadeira história de Osama Bin Laden é um alerta, uma gravação angustiante de como uma ideologia pode ser torcida e transformada em uma arma mortal. Seu legado é um chamado para vigilância constante, para nunca subestimar o poder de um líder carismático e suas palavras venenosas, que podem inflamar a escuridão nos corações humanos. Apesar de sua morte, o extremismo e o terrorismo continuam a se espalhar, uma lembrança contínua de que o mal nunca descansa e que devemos permanecer unidos na busca pela paz e tolerância. A verdadeira história de Osama Bin Laden é uma narrativa de tragédia e sofrimento, um conto de um homem cujas ações deixaram um legado de luto e desolação. Seu nome será lembrado na história como uma convenção de terror, uma advertência de como um indivíduo com uma visão distorcida pode infligir danos irreparáveis à humanidade. Que esta narrativa dramática nos inspira a rejeitar a intolerância, a abraçar a diversidade e a lutar incansavelmente contra o extremismo, para que o legado de Osama Bin Laden seja um aviso do passado e não um destino futuro. Ao refletir sobre a verdadeira história de Osama Bin Laden, somos lembrados de que a luta contra o terrorismo é uma batalha contínua, uma luta pela paz e pela segurança em um mundo permeado pela incerteza. Devemos aprender com a história e permanecermos unidos, desafiando as raízes do ódio e da violência, para garantir que o legado de Bin Laden seja enterrado no passado e que um futuro mais pacífico possa surgir.
A verdadeira história de Osama Bin Laden serve como um chamado para a humanidade, para nos salvarmos da escuridão da radicalização e abraçar a luz da compreensão, do diálogo e da tolerância. Que esta narrativa dramática nos inspire um trabalho conjunto na construção de um mundo onde a paz prevalece sobre o terror e onde a compaixão supere a crueldade. Ao desenterrar os eventos e motivações que influenciaram Osama Bin Laden, podemos tornar-nos guardiões de um futuro melhor, onde as sensações do extremismo nunca mais poderão florescer. O destino está em nossas mãos. No entanto, a saga de Osama Bin Laden não é apenas uma narrativa de destruição e desespero, é também um lembrete de nossa resiliência. Como sociedade, superamos a escuridão de seu legado, aprendendo com os erros do passado para construir um futuro mais seguro e unido. A verdadeira história de Osama Bin Laden destaca a necessidade urgente de abordar as raízes do extremismo, promovendo a educação e o diálogo para evitar que mentes jovens sejam seduzidas pelas ideias distorcidas que ele representava. Ao desenterrar os detalhes de sua jornada, podemos considerar a complexidade da radicalização, dos fatores socioeconômicos, políticos e culturais que se desenvolvem para a criação de um terrorista. Isso nos capacita a abordar essas questões de frente, para que possamos evitar futuros Bin Ladens. Osama Bin Laden foi um produto de seu tempo, uma manifestação do caos e da desilusão que permeou uma parte do mundo naquela época. Entender suas origens nos ajuda a criar uma sociedade mais justa e inclusiva, onde a igualdade e a compreensão prevalecem. A verdadeira história de Bin Laden nos instiga a reexaminar nossas políticas globais, a questionar as ações que levaram a certos pontos cruciais, e a garantir que, como sociedade global, aprendamos com nossos erros para evitar repeti-los. É crucial que não esqueçamos as vítimas e as famílias afetadas pelos atos de terror de Osama Bin Laden. Este é um lembrete sombrio de que, por trás dos números e estatísticas, há histórias humanas reais de dor e perda que nunca podem ser esquecidas. A vida de Osama Bin Laden nos mostra a capacidade humana de causar danos externos, mas também nos lembra da nossa responsabilidade coletiva de promover a paz, a justiça e a coexistência importante. A história de Bin Laden é um chamado à ação, um chamado para trabalhar juntos na prevenção da radicalização e na construção de um mundo onde todas as pessoas possam viver sem medo. Ao refletir sobre a vida de Osama Bin Laden, somos lembrados de que a luta contra o terrorismo não é apenas militar, é também uma luta de ideias, de valores e de princípios. Em última análise, a verdadeira história de Osama Bin Laden é uma lição dolorosa, uma narrativa que nos exige vigilância constante e ação segura contra o extremismo, para garantir que as futuras gerações possam herdar um mundo de paz e harmonia. A responsabilidade de moldar esse futuro está relacionada aos nossos ombros. Profundamente grato por dedicar seu tempo a esta jornada através da verdadeira história de Osama Bin Laden. Cada minuto investido nessa narrativa é uma contribuição valiosa para a compreensão e conscientização sobre as dinâmicas complexas que moldaram nosso mundo. Compartilhar este conteúdo é mais do que apenas um gesto, é uma maneira de espalhar o conhecimento, promovendo a reflexão e o diálogo sobre um tema vital para nossa compreensão da sociedade contemporânea. A verdadeira história de Osama Bin Laden oferece insights cruciais sobre o extremismo e suas ramificações, sendo essenciais para navegarmos em um mundo complexo e interconectado. Por favor, não hesite em compartilhar este vídeo com suas redes. Juntos, podemos contribuir para um diálogo mais informado e, assim, aspirar a um futuro mais harmonioso e seguro. E não se esqueça de ficar atento ao vídeo que irá aparecer na tela em breve, ele promete revelar mais camadas cruciais dessa narrativa intrigante. A busca pelo conhecimento nunca termina.